Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa aula de número 15, a última aula da nossa primeira semana do módulo 2 do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Este módulo 2, estamos aprendendo sobre linguagens de programação. Então, até aqui, já percorremos metade do caminho que temos até finalizar os nossos estudos sobre essa ferramenta tão importante que irá nos ajudar muito quando formos lá para o módulo 3, começar a resolver os exercícios reais de aplicação do nosso dia a dia. Começamos falando um pouco sobre a história dos computadores, como foi a evolução dos computadores para se tornarem o que vemos hoje em dia. Então, fomos desde os primeiros computadores até o que temos hoje, por exemplo, nos computadores, nos tablets e também nos celulares, correto? Depois, começamos a aprender um pouco sobre as lógicas de programação, como funciona um algoritmo e conceitos muito importantes que vamos precisar para prosseguir. Aprendemos a usar o Spider, que é um ambiente de programação gratuito, onde estamos aplicando o nosso conhecimento e resolvendo os exercícios em Python, que foi a linguagem de programação que está sendo usada durante este módulo e continuará até o módulo 3, onde vamos utilizar não só o Python, mas também o MATLAB. Então, neste ambiente de programação, aprendemos a compilar um algoritmo, a debugar um algoritmo, a utilizar breakpoints para nos ajudar a encontrar erros em linhas de comando do nosso algoritmo, a acompanhar a evolução das variáveis desses algoritmos e também a resolver alguns exercícios através de linguagem de programação, em como utilizar o Python ao nosso favor quando queremos propor uma solução para um exercício. Para nos ajudar a conseguir desenvolver esses algoritmos, aprendemos algumas funções condicionais, comandos condicionais. Aprendemos a utilizar o if, o else, o for e o while. Então aprendemos aqui comandos muito importantes que vamos levar para sempre durante o nosso aprendizado de programação e que vamos ficar cada vez mais acostumados com ele. Aprendemos também o conceito de looping, que foi um conceito muito aplicado quando falamos dos comandos for e while. E agora vamos entrar para a última aula desta semana. Uma aula que, como já disse a vocês, não vamos ter novas teorias nesse nosso aprendizado, mas sim uma parte de reflexão, de expor ideias, de conectar os pontos, de tentar unir o que vimos na teoria com as aplicações de hoje em dia que envolvem essa tecnologia. Então, a aula de hoje é um momento para refletirmos e pensarmos sobre esses temas, de tentarmos conectar esses pontos. Então, vamos prestar muito atenção e eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que vamos apresentar aqui. Ao final desta aula, não se esqueça que temos um desafio proposto que deverá ser entregue no final do curso. Lembrando que o intuito desse desafio é provocar que vocês se desenvolvam, provocar crescimento em vocês, que vocês consigam desenvolver novas habilidades. Então não pensem nesse desafio como um problema que vocês deverão entregar ao final do curso, mas sim como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, aonde vocês irão aplicar o que vocês já sabem e desenvolver novas habilidades, como a de comunicação, a de se expressar, a de conseguir montar uma apresentação de tudo o que vimos e apresentar os resultados para alguém que está aqui, não como uma figura de um avaliador, mas sim como uma figura de um facilitador do ensino de vocês, de alguém que está aqui para orientá-los e não julgá-los. Então vamos sempre juntos caminhar em busca do nosso conhecimento. Bom, então vamos começar então a nossa aula com o tema aplicação de programação no cotidiano e inteligência artificial. Vamos agora para o próximo slide começar a nossa aula de hoje. Bom, aplicação de programação no cotidiano e inteligência artificial. Temos aqui o nosso primeiro questionamento da aula de hoje. Veja, onde temos programação presente nos objetos que usamos na nossa rotina? Então aqui estamos fazendo o seguinte questionamento. Essa semana aprendemos sobre programação,
sobre algoritmos, linguagens de programação, escrever um código em alto nível, como em Python, por exemplo, compilar esse programa, traduzi-lo a uma linguagem de máquina que o computador irá interpretar e executar as suas funções. Não foi isso, de uma forma geral, que estudamos durante essa semana? Tudo bem, mas aonde? Onde temos isso presente nos objetos que usamos na nossa rotina? Então, aonde conseguimos ver sentido em tudo aquilo com coisas do nosso dia a dia, por exemplo, com objetos que usamos no nosso dia a dia? De que forma isso é aplicado em nossas vidas? Bom, se você está assistindo esta aula no seu computador, temos então a primeira e mais óbvia resposta: nos computadores. Afinal, não foi sobre isso que aprendemos durante a história dos computadores? Bom, então o computador que você deve estar utilizando é o grande e primeiro exemplo que temos sobre a aplicação de programação em algo tão usual no nosso dia a dia. Mas vamos um pouco mais além. Vamos imaginar agora então que você está assistindo esta aula no seu celular, o que é perfeitamente possível, já que os celulares hoje em dia são os computadores de bolso e nós utilizamos eles cada vez mais, substituindo até mesmo os computadores em muitos momentos de sua aplicação. Pois bem, os celulares também são um exemplo de objetos do nosso cotidiano que contêm programação, que utilizam da programação, que são desenvolvidos através de algoritmos e suas linguagens de programação. Então aqui temos um segundo exemplo muito fácil de entendermos sobre a aplicação de programação em objetos do nosso dia a dia. Mas precisamos ir um pouco mais além. Afinal, esses dois exemplos são muito claros com o que já falamos aqui. Precisamos pensar um pouco mais, de uma forma mais geral. O que temos inteligência embarcada presente em objetos do nosso dia a dia, em equipamentos que utilizamos na nossa rotina? Como podemos pensar em algo que exista inteligência embarcada dentro dele? Vamos refazer mentalmente algumas das atividades que realizamos hoje. Por exemplo, você viu algum programa na sua televisão? Você assistiu algum programa do seu canal predileto hoje em algum televisor? Bom, se a resposta é sim, saiba que também lá você possui inteligência embarcada. Os televisores também possuem algoritmos de programação. Afinal, muitos dos televisores possuem também os processadores. Pois é, os processadores, assim como vimos nos computadores. Afinal, não pensem que o tratamento de imagens é algo simples de se fazer. Pelo contrário, existe muita programação para que seja possível esse tratamento de imagens e que você consiga ter toda essa qualidade que você vê em seus televisores. Além do mais, muitos televisores hoje possuem também muita conectividade e interação com o usuário e cada vez mais é aplicada inteligência embarcada dentro deles. Afinal, cada vez mais conseguimos interagir com os televisores e utilizar recursos diferentes dos já tradicionais que conhecíamos antigamente. Portanto, os televisores é um exemplo de algo do nosso dia a dia que conseguimos aplicar inteligência embarcada, que conseguimos utilizar algoritmos de programação. E como disse a vocês, não é nada simples fazer o tratamento de uma imagem. Vocês podem até um dia tornarem-se grandes programadores e serem desenvolvedores de inteligência embarcada para a utilização em televisores. Afinal, isso é uma coisa muito interessante e pode ser muito desafiador. Computadores, celulares, televisores, acabamos de começar a nossa análise e já vimos 3 coisas muito presentes em nossas vidas. Nesta aula, a primeira e grande reflexão é exatamente essa: que vocês entendam que a programação ela está presente em praticamente tudo e ela está em constante crescimento. Cada vez mais ela é presente em nossas vidas. Cada vez mais ela está presente em quase tudo ao nosso redor. E esta é a grande reflexão que eu quero que vocês tenham. A linguagem de programação está se tornando a linguagem mais globalizada de todas. Ela é realmente, na minha avaliação,
a linguagem do futuro, a linguagem que se tornará uma das mais importantes de todas. Você sabe desenvolver um algoritmo? Consegue compreender um algoritmo? Pois bem, você está muito bem posicionado para a direção aonde o futuro aponta em conjunto com a linguagem de programação e a evolução tecnológica que estamos vivendo. Isso é muito importante e eu espero que vocês reflitam sobre este tema. Bom, mas vamos continuar. Suponha agora que você está saindo fazer a sua atividade física, uma corrida no final da tarde, e você está com seu relógio, que marca a sua cadência, o seu ritmo, calorias gastas e mais vários indicadores de performance que você utiliza. Pois bem, nem preciso dizer, né? Existe inteligência embarcada dentro deste relógio. Existe algoritmos e linguagem de programação para desenvolver as características e funcionalidades do seu relógio. Pois é, que incrível, não é mesmo? Então está me dizendo que até mesmo no meu relógio, que mostra minhas características e desempenhos no meu treino, existe inteligência embarcada lá? Existe desenvolvimento de algoritmos? Sim, sem dúvida que sim, mas vamos continuar. Ao chegar na sua casa, você tira sua roupa e programa a sua máquina de lavar para que ela lave a sua roupa junto com outras que você deixou lá. Bom, mas não me diga que na máquina de lavar também temos. Pois é, temos também inteligência embarcada na nossa máquina de lavar roupas. Afinal, todo o ciclo de lavagem é pré-determinado através de uma lógica, através de regras que são todas desenvolvidas por algoritmos e linguagem de programação. Afinal, existe uma inteligência embarcada dentro da sua máquina de lavar louças que permite que você tenha diversas opções de lavagens e outras características que cada vez mais essas máquinas possuem e interagem com nós que estamos utilizando. Bom, atividade feita, banho tomado, agora você vai no supermercado comprar uma fruta ou alguma coisa para comer para que você possa repor as suas energias. Agora pense comigo, quando você vai ao supermercado, escolhe sua fruta, coloca numa balança e ela sai, por exemplo, o preço e o peso dessa fruta, existe programação lá também, existe inteligência embarcada nessa balança. Afinal, essa funcionalidade é desenvolvida através de algoritmos. Bom, fruta escolhida, vamos então pagar agora a nossa conta. Se você, por exemplo, não vai pagar no dinheiro e vai utilizar uma máquina de cartão de débito ou de crédito, você também está utilizando um objeto que possui inteligência embarcada, que possui desenvolvimento tecnológico baseado em algoritmos e linguagem de programação para que ele tenha suas funcionalidades específicas para essa função. Então, até no momento em que vamos no supermercado, escolhemos nossas frutas, escolhemos nossa comida, pagamos a nossa conta. Nestas duas atividades, encontramos dois exemplos onde existe inteligência embarcada em objetos presentes em nosso dia a dia. É claro, vamos ser coerentes. Não estou dizendo que todas as máquinas de lavar roupa, todos os relógios, todos esses equipamentos possuem uma inteligência embarcada dentro deles. É claro que se alguém disser para vocês que possui uma máquina de lavar louças extremamente antiga e que não possui nada dessas funcionalidades, talvez ele tenha razão ao dizer que não existe inteligência embarcada lá. Mas, cada vez mais, todos esses produtos, todos esses objetos possuem mais e mais inteligência embarcada presente dentro deles. Afinal, cada vez mais eles são feitos para interagir conosco e nos propiciar uma melhor experiência em sua utilização. Perceberam quanta coisa? Perceberam quantas opções? E tudo isso numa rotina entre ver esta aula, assistir um programa de TV, sair para correr, voltar, lavar a roupa e depois sair para ir no supermercado, comprar uma comida, pagar a conta e voltar para casa, já encontramos muitos exemplos. E se ficássemos mais tempo discutindo, sem dúvida, encontraríamos inúmeros exemplos para falar para vocês de objetos que possuem inteligência embarcada presente na nossa vida. O que eu quero dizer aqui, e este é o motivo principal dessa primeira reflexão, é que a programação
vem se tornando a linguagem mais global de todas, a linguagem do futuro. E é isso que eu quero que vocês reflitam, que vocês entendam e avaliem qual a importância na vida de cada um em dominar esse conhecimento, em buscar conhecimento e aprender linguagem de programação. Quantas portas isso pode abrir para o futuro de cada um de vocês? E quanto isso pode ser importante para o desenvolvimento e também o entendimento de vocês perante ao desenvolvimento tecnológico cada vez mais presente em nossas vidas. Agora, vamos continuar e vamos para o nosso segundo questionamento. Vamos ver aqui como poderíamos aplicar programação para nos auxiliar em nossas atividades. Este questionamento diz um pouco sobre o porquê a programação está cada vez mais presente em nossas vidas e quais são os caminhos futuros e possíveis que ela pode tomar a partir de agora. Bom, então por que temos a programação tão presente em nossas vidas? Simples, porque ela resolve problemas, porque ela é eficiente, porque ela resolve problemas e métodos de forma prática e rápida. É por isso que utilizamos programação, porque ela nos abre portas, ela consegue conectar as coisas, ela dá inteligência a processos que antigamente não tínhamos. Ela consegue dar inteligência a produtos para nós. Através dela, podemos criar produtos inteligentes, capazes de tomarem decisões baseadas nos algoritmos que foram implementados dentro dele. Isso torna possível que possamos conectar produtos, conectar atividades. Conseguimos, em conjunto da globalização, tornar muitos processos conectados mais rápidos, mais eficientes e conseguimos assim ter uma escala, conseguimos desenvolver as coisas de uma maneira muito melhor. É por isso que a programação está presente, porque ela facilita a nossa vida, ela facilita a vida de muitas pessoas e muitos processos, sejam eles da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, de pontos de desenvolvimento tecnológico, industrial, enfim, em praticamente qualquer processo podemos aplicar programação para melhorá-lo, utilizando então os algoritmos a nosso favor. É por isso que cada vez mais eles estão presentes e esta é uma linha que eles devem sempre seguir no futuro desta evolução. Tornar as coisas mais fáceis, facilitar a nossa vida, facilitar os processos. É por isso que gostamos tanto de programação e cada vez mais isso está se tornando comum em nossas vidas. E toda essa conectividade em conjunto com a internet, com a globalização, estamos chegando assim em um ponto muito importante da nossa história, em um ponto muito importante da evolução tecnológica da nossa geração. E é isso o que devemos refletir hoje aqui nesta aula. Então, voltando à nossa pergunta, como poderíamos aplicar programação para nos auxiliar em nossas atividades? Pois então, a resposta é exatamente esta. Quando quisermos resolver problemas, quando quisermos aplicar métodos mais eficientes, métodos mais rápidos, quando quisermos melhorar um método, melhorar o desempenho de uma máquina, melhorar a forma como alguma coisa é feita, é resolvida, é desta forma que podemos aplicar programação em nossas atividades para nos auxiliar a resolver problemas. E é isso que vocês têm que desenvolver durante o curso da Escola Matriz. Este olhar crítico, esse olhar analítico de conseguir enxergar uma situação e propor a solução desse problema através do desenvolvimento de um algoritmo baseado nos conhecimentos que vocês possuem e vão continuar adquirindo. É isso que devemos saber, é isso que devemos aprender a ter, este olhar crítico e a capacidade de traduzir as nossas ideias em algoritmos de programação. É isso que fará de nós pessoas capazes de solucionar problemas. Afinal, na vida real, precisamos solucionar os problemas de uma forma prática, de uma forma que tenhamos escala para replicar esse processo. É dessa forma que as coisas funcionam na vida real.
Precisamos não apenas resolver o problema, mas sim resolvermos de forma prática e de forma contínua, tendo escala e conseguir ter repetibilidade desta função, conseguir multiplicar a forma de fazer essa solução, a forma de resolver um problema. Então, este ponto de reflexão é exatamente esse. Quando pensarmos em como aplicar programação para nos auxiliar em nossas atividades, temos que pensar exatamente isso. Qual é o problema? Como poderemos resolver? Então, como poderemos aplicar a programação para criar um método que resolva esse problema? É isso então que vocês precisam fazer desenvolvendo esse olhar crítico, entendendo como resolver um problema e propor uma solução através de um algoritmo, correto? Então, é desta forma que podemos pensar. Eu vou dar a vocês um exemplo muito simples. Vamos pensar que os pais de vocês, por exemplo, todo mês fazem a contabilidade dos gastos da casa de vocês. Então, eles vão pegar as notas, vão contabilizar cada gasto e no final do mês vão chegar à conclusão se aquilo passou ou não do planejado. Agora imagine que este processo todo mês eles fazem através de papel, caneta, uma lapiseira, uma calculadora e vão contabilizando nota a nota para chegar a essa resposta. Agora imagine, você não poderia propor um método através de algoritmos que simplificasse esse processo, que isso fosse mais rápido e eficaz e ajudasse a vida de seus pais? Afinal, se tivéssemos um algoritmo no qual apenas digitássemos as notas e ele fizesse todos os cálculos e nos retornasse os parâmetros que devemos saber, os parâmetros que vão nos dizer ou não se passamos desse mês das contas, se ainda temos uma margem de gastos, será que não conseguiríamos desenvolver um algoritmo para fazer isso? Eu aposto que sim, e aposto que vocês serão capazes de fazer isso após o término desse curso. Viram que legal? Sempre podemos melhorar ainda mais o processo. Isso tudo vai depender dos níveis de algoritmos que vamos aplicar a esse procedimento, que vamos desenvolver para aplicar uma solução. Podemos ir sempre além e não vou dizer a vocês qual é o limite, até onde vamos poder ir. Afinal, eu não tenho essa resposta e eu espero que nós sejamos sempre a turma daqueles que vão procurar buscar esses limites, que vão procurar encontrar esses limites. Até onde podemos ir? Até onde podemos simplificar e melhorar os processos aplicando inteligência embarcada neles, desenvolvimento de algoritmos neles. E é desenvolvendo essa mente crítica, analítica e curiosa que com certeza iremos cada vez mais encontrar soluções melhores para os nossos problemas. Bom, mas agora vamos falar um pouco do terceiro ponto. Um ponto que fala um pouco sobre o futuro profissional de cada um e que vai nos dizer aonde isso tudo pode estar relacionado às atividades que queremos fazer quando formos profissionais. As atividades que queremos fazer ligada à profissão que desejamos ter. Então veja, a programação está presente em qual área profissional? Afinal, o que estamos aprendendo aqui vale para qualquer área profissional ou apenas para uma área específica? Para responder essa pergunta, ao invés de procurar exemplos, vamos provocar a reflexão de um conceito que nos trará a resposta desse questionamento. Pensem no conceito: traduzir as nossas ideias em uma linguagem de máquina que irá ser interpretada por um computador que irá realizar as nossas funções. Correto? Queremos resolver um problema? Como vamos fazer para resolver esse problema? Quais serão as ferramentas que iremos utilizar? Afinal, poderemos chegar à mesma solução através de caminhos diferentes. E este é o ponto. Ferramenta. Qual é a ferramenta que você irá utilizar para solucionar o seu problema proposto? A programação nada mais é do que isso, uma ferramenta que irá traduzir as nossas ideias para que uma máquina ou um computador interprete essas funções e realize as operações necessárias. Mas que tipo de ações? Que tipo de problemas são esses? Qualquer problema. Perceba a generalização do que estamos dizendo.
queremos resolver um problema e temos uma ferramenta. E esta ferramenta ela é aplicável para qualquer tipo de problema. E é por isso que a programação é incrível, porque ela é livre. Ela é livre e nos deixa utilizar toda a nossa capacidade de criatividade e inteligência para solucionar problema em qualquer área que desejamos. Eu vou agora dar 2 exemplos para vocês. Podemos ter um algoritmo que calcula as espessuras de um tubo que vamos utilizar para a construção de um chassi de um carro e que isso atenda às normas de segurança impostas por nós quando estamos fazendo o projeto. Viram que a área de aplicação disso é uma área de engenharia, uma área de cálculo, uma área de exatas. Agora perceba a diferença. Se eu falo para vocês que podemos criar um algoritmo que reconheça as expressões faciais da pessoa, isso auxilia um artista, algum produtor de uma peça de teatro ou de um filme a melhorar o desempenho ou a atuação de diversos atores que estão participando daquele projeto, ou mesmo podemos utilizar o mesmo processo de reconhecimento facial, só que ao invés de utilizarmos para o lado artístico, podemos utilizar para a questão de segurança, utilizando por alguma ferramenta que será utilizada por algum grupo de policiais, por exemplo, que poderá garantir a segurança de quem entra ou não em determinado local. Veja que esta aplicação, além de ter 2 possibilidades distintas, elas diferem totalmente do primeiro exemplo, onde um algoritmo era totalmente voltado para a parte de cálculo, a parte de engenharia, a parte de matemática. Viram que agora falamos de exemplos de a utilização de algoritmos para a classe artística e para a classe de segurança. A parte que temos do serviço de segurança do nosso país, por exemplo, viram como as aplicações podem ser completamente diferentes, mas elas abrangem o mesmo conceito, o de solucionar problemas, o de auxiliar processos, o de traduzir as nossas ideias em uma linguagem de máquina para auxiliar a nossa vida. Portanto, é isso que responde à pergunta número 3. A programação, ela é livre e ela está presente em todas as áreas profissionais. Podemos dizer que em todas as áreas profissionais temos uma parte de contribuição onde os algoritmos se encaixam, onde o desenvolvimento tecnológico existe. Temos áreas onde os algoritmos estão mais presentes do que em outros, concordo, mas de toda forma posso dizer a vocês que em praticamente todas as áreas profissionais temos um desenvolvimento de algoritmo aplicado dentro delas, pois eles nos ajudam a solucionar qualquer problema, uma linguagem global que está presente em quase tudo que vemos por aí. Portanto, é dessa forma que finalizamos a nossa terceira reflexão do dia. E agora vamos dar exemplos muito interessantes de como as grandes empresas estão lançando produtos com inteligência artificial que estão cada vez mais desenvolvidos para nos ajudar no nosso dia a dia. Vamos ver quais são esses exemplos e como isso pode ser importante para nos ajudar em nossas atividades cotidianas? Bom, vamos então dar alguns exemplos das maiores empresas líderes em suas áreas, do que elas têm de produto com inteligência artificial, do que elas têm hoje em dia de aplicações em nosso cotidiano de inteligência artificial que nos ajudam em muitas atividades que fazemos por aí. Vejamos aqui como as grandes empresas utilizam da inteligência artificial, interrogação. Esta é a nossa pergunta. Vamos ver aqui então quais são as empresas que estamos falando. Temos aqui a Amazon, a Google, a Apple, a Magazine Luiza e o Banco do Bradesco, correto? Temos então três empresas das grandes techs do Vale do Silício, como a Amazon, a Google e a Apple, sendo que a Amazon é uma empresa do varejo, a Google uma empresa de internet e a Apple uma empresa de produtos, como vemos, por exemplo, o iPhone como sendo seu principal e mais conhecido produto. Temos também
duas empresas brasileiras que têm muito de inteligência artificial aplicada em suas operações. São ela Magazine Luiza, que também atua no varejo, e o Banco Bradesco, que está no segmento dos bancos, no segmento financeiro. Então temos exemplos distintos de até mesmo países distintos, já que estamos falando de 3 empresas americanas do Vale do Silício e 2 empresas brasileiras, a Magazine Luiza e o Banco Bradesco. Vamos ver então como essas grandes empresas utilizam da inteligência artificial. Vamos ver algumas dessas aplicações. Vamos falar primeiro da Amazon, correto? Bom, desde 2014 eles oferecem um serviço de inteligência artificial baseado num assistente doméstico, pois é, que utiliza a tecnologia conhecida como Alexa. E esta tecnologia se baseia num assistente doméstico baseado em voz. Temos, por exemplo, um produto, o chamado Amazon Echo, que possui a tecnologia do Alexa. E este produto é capaz de nos auxiliar através do comando de voz em diversas situações do nosso cotidiano. Exatamente como seu próprio nome diz, um assistente doméstico. Por exemplo, podemos pedir para ele fazer uma ligação telefônica para nós, para tocar uma música. Se sua casa possui controle automatizado, podemos conectar essas funções e pedir para ele, por exemplo, ligar a luz da cozinha, desligar a geladeira, ativar ou desativar o sistema do alarme, liberar alguém no portão eletrônico, destrancar alguma porta, enfim, todas essas funcionalidades conectadas ao sistema de automação da sua casa. Mas veja que, além disso, ele pode te dar muitas informações que estão baseadas em um conceito muito importante. Hoje, temos a maior fonte de informação globalizada, que é a internet. Afinal, através da internet, podemos buscar todos os tipos de informações que desejamos. E é também através deste ponto que podemos utilizar as funcionalidades desse produto. Afinal, podemos pedir para ele ver, por exemplo, qual é a previsão do tempo de hoje. Se vai fazer chuva, se vai fazer sol, ou mesmo se você deve colocar um casaco, porque vai esfriar mais tarde. Este assistente doméstico pode também te falar as notícias do dia, se você perguntar para ele quais são as principais notícias do jornal da sua cidade. E tudo isso é possível graças também à globalização das informações e da internet. Afinal, tudo isso possibilita que diversas informações, como essas que falei para vocês, possam ser buscadas por esse dispositivo e ele possa informá-lo do que você necessita. Procurem depois vídeos e informações sobre esses assistentes domésticos da Amazon. Você vai ver as diversas funcionalidades que esse produto pode ter e vai ver o quanto incrível isso pode ser. Afinal, lembrem-se sempre, eu sou apenas um facilitador do ensino de vocês. É a determinação e a curiosidade, o empenho de vocês que vai dizer aonde vocês vão chegar. Portanto, não se limitem sempre a apenas o que vemos aqui em sala de aula. Busquem sempre mais informações após as aulas, busquem sempre mais informações do que aprendemos aqui e busquem sempre continuar se desenvolvendo. Bom, agora que já vimos um pouco das funcionalidades da tecnologia Alexa da Amazon, vamos ver o que as outras empresas têm em comum com isso. Quando falamos da Google, o que nos vem à cabeça é o site de buscas da internet, o google.com, correto? Afinal, você já deve ter utilizado esse site diversas vezes, principalmente quando está buscando algum tipo de informação. Agora, pare para pensar no seguinte ponto. Você já percebeu quantas vezes o próprio Google faz sugestões a você do que você está digitando e buscando encontrar na internet? Quantas e quantas vezes ele já sugeriu que você queria dizer alguma coisa ou quis completar, por exemplo, uma frase que você já colocou? E como isso cada vez mais foi fazendo sentido conforme você foi utilizando essa ferramenta? Já percebeu que até mesmo as propagandas que aparecem para você na internet
são cada vez mais ajustadas ao seu perfil? Bom, isso se chama aplicação de inteligência artificial, isso se chama aprendizado de máquina. Isso temos porque o Google possui um algoritmo que vai se adaptando e aprendendo com as características do usuário que está utilizando. Ou seja, o algoritmo aprende conforme as suas atitudes, conforme os seus hábitos de pesquisa. Pois é, pode parecer incrível, mas isso é absolutamente uma verdade. Este algoritmo vai traçando o seu perfil, ele vai conhecendo você e aprendendo com você, com as suas atividades, com o seu perfil de busca, com o que você faz na internet. Então você está me dizendo que é possível criar um algoritmo que aprenda? Sim, é muito possível. Claro, dentro de suas limitações, mas esse algoritmo pode fazer com que a inteligência artificial aplicada no Google te conheça cada vez mais e trace o seu perfil. Tudo isso para te proporcionar um melhor acesso, uma melhor experiência das próximas vezes que você utilizar. Afinal, você vai ver que o Google vai direcionar cada vez mais o que você quer encontrar e te ajudar a isso. Bom, esta é uma das situações onde o Google aplica inteligência artificial. E vamos agora falar da terceira grande Big Tech do Vale do Silício, onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Não tem como esquecermos da grande Apple. Então temos aqui essa gigante do varejo norte-americana que fornece produtos como o iPhone, o iPad e o MacBook. Bom, se você tem algum produto desses, mais especificamente um iPhone, você com certeza conhece o Siri, um assistente virtual do iPhone que te ajuda de uma forma muito parecida com o que falamos do Alexa, sendo um assistente virtual. Ele é capaz de fazer diversas funcionalidades, como uma ligação, tirar uma dúvida para nós através de uma busca na internet ou mesmo alguma funcionalidade do iPhone que não estão sabendo resolver. O Siri pode funcionar até mesmo com uma conversa em algum momento que estamos entediados. Afinal, quem nunca fez alguma pergunta para o Siri esperando ver qual será o seu tipo de resposta e foi continuando essa conversa? Pois bem, o Siri, então, é um exemplo da grande Apple de como ela utiliza a inteligência artificial em um conceito tecnológico presente em seus produtos. Agora, para não dizer que esses exemplos são apenas exclusivos das grandes empresas do Vale do Silício, veja um exemplo brasileiro muito popular, que é da empresa Magazine Luiza, a Magalu. E afinal, quem aqui não conhece a Lu do Magalu? Esta assistente virtual de compras do site, que está até um passo além do que já podemos considerar aqui. Afinal, ela é também uma influenciadora digital virtual, um robô influenciador digital que possui até mesmo uma conta nas redes sociais. Parece coisa de outro mundo, não é? Temos um robô presente em redes sociais, um robô que é considerado um influenciador digital. Bom, mas para que essas empresas têm esses tipos de assistentes? Para facilitar a sua interação e a sua experiência quando estão consumindo os produtos e os serviços dessas empresas. Afinal, através disso, unindo algoritmos de aprendizagem de máquina e esses robôs assistentes que te auxiliam e cada vez mais conhecem o seu perfil de consumidor, é que essas grandes empresas cada vez mais estão um passo à frente em relação à concorrência, pois elas conhecem cada vez mais o consumidor e cada vez mais conseguem desenvolver e oferecer produtos que agradem o perfil desse consumidor. E utilizando a inteligência artificial, os assistentes virtuais cada vez mais conseguem atrair novos clientes e melhorar a experiência de quem já é cliente e vai gostar cada vez mais de ter essa relação com essa empresa. E hoje em dia, a concorrência do mercado diz que cada vez mais as empresas que possuírem cada vez mais dados sobre os clientes, em oferecer mais funcionalidades, principalmente
através desses assistentes virtuais, estarão na frente, na corrida do mercado, em busca de novos clientes, em busca de estarem no topo de suas categorias dentro do mercado. Já demos vários exemplos aqui, mas agora, para finalizar, vamos dar um exemplo do Banco Bradesco. Pois é, um exemplo no setor financeiro, no setor de bancos. Afinal, quem aqui conhece a Bia do Bradesco, a assistente virtual do Bradesco? 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre pronta para auxiliar e ajudar os clientes do Banco Bradesco. Esta é uma outra vantagem de se utilizar inteligência artificial. Podemos dar esse apoio o tempo todo, incondicional, aos serviços, podendo oferecer todo esse serviço única e exclusivamente através de um robô virtual, através de uma tecnologia embarcada. Então, se ela tem essa tecnologia desenvolvida dentro da sua empresa, ela pode simplesmente aplicá-la para oferecer esse produto a todo momento para os seus clientes. E isso, sem dúvida, é uma grande vantagem diante de competidores que não possuem essa tecnologia. Bom, pessoal, esses então eram os temas da aula de hoje e eu espero muito que a partir de hoje possamos olhar o mundo ao nosso redor de uma forma diferente, de uma forma a enxergar as funcionalidades da inteligência artificial e aonde ela está presente em nossas vidas. Olhar o mundo de uma forma diferente. Esse é um dos objetivos da nossa escola, da Escola Matriz e do curso que estamos propondo e oferecendo a vocês. Tornar vocês mentes pensantes, mentes livres, gente capaz de aplicar suas ideias e propor soluções de problemas. Pessoas que conseguem conectar teoria e prática. É isso o que eu desejo para nós e é isso o que eu quero desenvolver junto de vocês nesse curso. Agora, antes de finalizarmos, vamos para o próximo slide ver qual vai ser o desafio proposto. E lembre-se, não tratem isso como um problema, mas sim como uma oportunidade de aprendizado. Uma oportunidade. É isso que eu quero que vocês pensem que estamos fazendo aqui. Estamos tendo sempre uma nova oportunidade de aprendermos e crescermos cada vez mais. Bom, pessoal, vamos então para o nosso desafio proposto. Lembrem-se, o desafio foi feito para que vocês enxerguem uma aplicação prática de uma parte do que estamos aprendendo na teoria. Portanto, enxerguem isso sempre como uma oportunidade. Afinal, não existe certo ou errado. Vocês não serão avaliados pelo que vocês vão produzir nesse desafio. Esse desafio existe apenas para fazer com que vocês se movimentem e tentem criar soluções ou criar aplicações do que estamos vendo aqui. Mas lembre-se, esse desafio ele foi proposto para vocês, para que vocês continuem o seu desenvolvimento. Então, você deve ser o maior interessado em tentar sempre se desafiar e se desenvolver. E não se preocupem, afinal vocês não vão ter que me entregar nada, não serão avaliados ou receberão uma nota pelo que apresentarem no desafio. Isso é feito apenas para sugerir a vocês que se desafiem e façam do que foi estudado na teoria uma aplicação prática que pode ser inclusive vantajosa e útil no seu dia a dia. Vamos ver então o que temos proposto aqui. Primeiro, veja como a lógica de programação pode te auxiliar nas tarefas diárias. Então aqui está o primeiro ponto. Como será que podemos fazer um algoritmo que talvez nos ajude em atividades diárias? Como podemos trazer o que já sabemos de programação para nos auxiliar no dia a dia? Então temos aqui que o desafio é utilizar o conhecimento aprendido e aplicar na prática. Então vamos tentar pegar um pouco do que já sabemos, dos algoritmos que já aprendemos e tentar correlacioná-los com alguma particularidade sua, alguma atividade sua. Afinal, somente você pode saber o que pode ser bom ou não na sua rotina, o que pode ou não te ajudar. Então eu faço esse desafio a vocês.
Será que vocês não conseguem desenvolver um algoritmo em Python a partir dos conhecimentos que vocês já obtiveram aqui, que te auxilie nas suas atividades diárias? Então, este é o desafio: desenvolver um programa em Python que tenha funcionalidade em alguma atividade praticada por você. Então, vamos ver se você consegue criar isso, um algoritmo que auxilie você em alguma atividade que você tenha que fazer. Então veja, o programa pode ser simples ou complexo. O importante é sua utilidade dentro de uma atividade. Então não se esqueça do conceito principal. Ninguém aqui precisa tentar criar um super algoritmo. Nem sempre é o mais complexo que é o melhor. O que é o melhor é o mais funcional, mais objetivo. E às vezes isso pode ser muito simples. Já vimos aqui exemplos de algoritmos simples que tinham funcionalidades. Pois bem, não precisamos sempre de algo tão complexo. Na verdade, na maioria das vezes, é o simples que acaba resolvendo os nossos problemas. Mas isso não impede que vocês possam fazer algoritmos mais complexos. Lembre, a programação é livre, é de vocês. Eu apenas estou dando um conselho para que vocês não se preocupem em ter que fazer algo complexo, correto? Então veja aqui, escrever linhas de comentários explicando as funcionalidades do programa. Então, se você for desenvolver esse algoritmo, lembre-se sempre das linhas de comentário e tente utilizar tudo isso que aprendeu para ajudar a organizar o seu código e deixá-lo muito mais acessível para quem está de fora entender o que foi feito lá. E temos aqui então, por último, simular resultados de aplicações reais do seu algoritmo. Então lembrem-se, não estamos mais na parte da teoria. Vocês não precisam pura e simplesmente fazer um algoritmo só para dizer que vocês fizeram. Tentem sim utilizar as coisas reais, fazê-lo em base de dados reais e realmente utilizar esse algoritmo. Façam isso caso isso faça sentido na vida de vocês, caso isso realmente caiba na vida de vocês. Então aproveitem a oportunidade que vocês têm e que agora sabem uma nova ferramenta e que essa ferramenta pode ser útil para você. E vocês também não precisam ficar preocupados caso não encontrem uma aplicação onde vocês enxergam que conseguem aplicar um algoritmo. Se isso ainda não aconteceu, não tem problema nenhum. Talvez vocês ainda não saibam todas as ferramentas que precisam para se encaixar à sua necessidade, mas vamos sempre continuar buscando o nosso conhecimento e o nosso aprendizado, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, este é o desafio e eu confio em vocês e sei que vocês vão se desafiar e vocês vão conseguir sempre cumprir as metas que vocês quiserem. Bom, dessa forma então, vamos encerrar a nossa aula no número 15, aula que marca o fim da primeira semana no módulo 2 de Lógica de Programação. Vamos entrar semana que vem na segunda parte deste módulo, a parte final, onde vamos ter mais 5 aulas até completarmos este módulo. Então conte comigo, vamos juntos, um passo de cada vez até conseguirmos o nosso objetivo. Afinal, depois do módulo 2, ainda vamos ter o módulo 3, onde vamos unir a ferramenta de programação e os conceitos de matemática para solucionar problemas reais. Eu agradeço a oportunidade e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.